Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquila? Aqui quem fala é o professor Gustavo e vamos lá para mais uma aula de exercícios, né? A aula vai ser na modalidade remota, gravada aqui pra gente, ok? Referente ao capítulo 8, que o título é Calorimetria Exercício. Vamos lá, galerinha do PVE, beleza? Então, vou fazer também igual fizemos da outra vez, dividir em 3 partes. A primeira parte, o primeiro vídeo, referente aos exercícios conceituais, um segundo vídeo referente aos exercícios contextualizados e, por fim, um terceiro vídeo referente aos exercícios de aprofundamento. Então, vamos lá dar sequência aqui e início aos nossos exercícios, ok? Começando aqui do exercício número 1, tudo bem? Número 1. Algumas instalações industriais usam grandes fornos, os quais possuem chaminés muito altas. A função principal dessas chaminés é, vamos lá, letra A, transportar o ar das grandes alturas para o interior do forno por condutividade térmica? Não, a gente já viu que condutividade se dá em meios sólidos, né? Em meios sólidos apenas, e eu não vou transferir ar das grandes altitudes para dentro do forno. O ar sai ao contrário, né? De dentro do forno para o alto, para as grandes altitudes. Letra B. Lançar os gases residuais às grandes alturas por irradiação. Bom, faz sentido, né? Mas se fosse convecção, né? Irradiação não é o principal meio. Aí eu vou estar expelindo fumaça, né? Fumaça quente é um fluido, então faria mais sentido por convecção. Letra C. Irradiar também calor por grandes alturas? Não, novamente a irradiação não é a principal modalidade aqui de transferência, né? Beleza? Existe a irradiação, mas ela não é tão significativa quanto a convecção, né? Já que eu estou falando de transporte de massa de ar quente aqui. Letra D, proporcionar maior renovação de ar na fornalha por convecção. Ok, faz muito sentido essa letra D. Então, só para tirar a dúvida, vamos ler a letra E, evitar poluição da fumaça por fuligem, né? Beleza? Então, apesar disso ser verdade, não tem muito a ver com a função da chaminé ser alta, né? Então, um adendo aqui, o gabarito de vocês vai dizer que essa questão ela tem a letra E como resposta correta, mas está errado, tá bom? É a letra D mesmo, pelo que a gente discutiu aqui. Vamos lá então, continuando. Número 2, Cefet de Minas Gerais. Analise as afirmações a seguir e assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. Primeira afirmativa. Ao segurar o corrimão de madeira e outro de metal, ambos à mesma temperatura, tem-se a sensação de que a madeira está mais quente porque ela conduz melhor o calor? Gente, primeiro que a gente não tem a sensação de que a madeira está mais quente que o metal, né? A experiência nos diz que é o contrário, o metal parece estar mais quente. Então, essa alternativa aqui vai ser falsa pra gente, ok? Beleza. Segunda afirmativa. Uma grande geladeira funcionando dentro de uma cozinha sempre causará o aquecimento do ambiente? Isso é verdade, tá? Para a gente ter maiores explicações disso, a gente teria que esperar o capítulo 12 chegar, quando falaremos de máquinas frigoríficas e máquinas térmicas, tá? Mas geladeira é uma máquina frigorífica, então para entender o funcionamento dela, ela joga calor para fora, ela rouba calor dos alimentos de dentro e tem que jogar esse calor para algum lugar, para fora, provocando sempre um aumento de temperatura do ambiente externo, né? Ok? Mas também a experiência cotidiana nos leva a crer que isso é verdadeiro, porque todo mundo já encostou, já chegou próximo da parte de trás de uma geladeira e viu que aquilo lá é bastante quente, né? Então, apesar de não termos tido o aparato teórico para isso, que virá só no capítulo 12, a experiência nos permite assinalar que isso é verdadeiro. Terceira afirmativa. Considere 2 materiais, beleza? Diferentes, de mesma massa e mesma temperatura. Para que eles sejam aquecidos até atingir uma mesma temperatura final, a quantidade de calor necessária será a mesma. Pessoal, se eu tenho 2 materiais diferentes, o que eu posso afirmar? Vou escrever aqui, para eu saber a quantidade de calor que eu tenho que dar para um corpo, depende da sua massa, do que ele é feito, e da variação de temperatura, né? Supondo aqui que eu queira uma variação de temperatura. A questão me afirma que eu vou sair de uma mesma temperatura e chegar na temperatura final igual para os 2 corpos. Então, ΔT é o mesmo, ok? Os materiais são
eles têm, deixa eu ler aqui de novo, mesma massa, então isso é o mesmo, ok? Só que são materiais distintos, então o C é diferente. Pessoal, se eu tenho calor específico diferente, eu vou ter que necessitar de calor que eu vou fornecer para esse corpo diferente, né? Uma vez que a massa e a variação de temperatura é a mesma, se isso é diferente, isso obrigatoriamente tem que ser diferente para os dois corpos aqui, para que a sentença matemática seja verdadeira. Então, essa afirmativa é falsa. Por fim, considere dois materiais iguais de volumes diferentes e a mesma temperatura. Para que eles sejam aquecidos até atingirem a mesma temperatura final, a quantidade necessária de calor seria a mesma. Tem dois materiais de mesmo volume, de volumes diferentes, e a mesma temperatura, né? Dois materiais iguais. Então, se eles são iguais, o que a gente pode afirmar? Vamos lá fazer a mesma ideia aqui. Eu tenho Q é igual a MC delta θ. Só apaguei para deixar mais limpo aqui pra gente. Se eles falam que são materiais iguais, então o calor específico é o mesmo, beleza? Volumes diferentes e estão à mesma temperatura. Para que eles sejam aquecidos até a temperatura final, ou seja, o delta θ também é o mesmo, ok? A quantidade de calor necessária será a mesma? Pessoal, se eu tenho dois materiais iguais de volumes diferentes, então isso me implica que as massas são diferentes. Se os materiais são iguais de volumes diferentes, a massa tem que ser diferente. Obviamente, então isso aqui também tem que ser diferente, nos permitindo assinalar que isso aqui é falso também. Dando pra gente como resposta correta, falso, verdadeiro, falso, falso. A alternativa letra C, ok? Continuando, vamos lá. Um estudante de física, durante seu intervalo de aula, preparou um café. Okay? Durante um processo, ele utilizou uma vasilha com 1 litro de água, cuja temperatura inicial era de 21 graus Celsius. E lembrou ter ouvido em suas palavras, em suas aulas de laboratório de Física 2, que a água de Juiz de Fora entra em ebulição a 98,3 graus. Sabendo que os processos ocorrem sob pressão constante, o estudante chega à seguinte conclusão. Vamos lá, então, ler as alternativas, ok? A alternativa letra A. Levando em conta que o calor específico da água é aproximadamente 1 caloria por grama vezes grau Celsius, a energia gasta para aquecer a água foi de 77.300, Bom, só tem um jeito de sabermos isso, é calculando, tá? Então, vamos lá fazer aqui, ó. Q é igual a MC delta θ, beleza? Qual é a quantidade de calor para aquecer 1 litro de água? Ora, se é 1 litro, eu tenho então 1 quilo. Em gramas, isso vai me dar 1000 gramas. Sabendo que o calor específico é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, como ele me afirma aqui, ó. Beleza? E a variação de temperatura é de 21 graus, aqui, até 98,3. Isso dá um delta θ de 77,3, ok? Se não estou errado, 0,3, beleza? 77,3. Se você resolver essa multiplicação, a gente vai chegar a um Q igual, sim, a 77.300 calorias. Então, essa alternativa é verdadeira. Após a água entrar em ebulição, a temperatura da água aumentou até 118,3. Pessoal, quando ela entra em ebulição, a temperatura não muda, porque ela está mudando de estado físico, né? Então, não há variação de temperatura. É falso. Durante o processo de aquecimento, o volume da água não se alterou. Pessoal, também é falso, porque uma vez que eu aumento a temperatura, eu vario o volume dessa água, né? Porque ela dilata. Beleza? A gente vai lembrar de capítulos anteriores, que a variação no volume é o volume inicial, vezes o gama, né, vezes a variação de temperatura. Então, se há variação de temperatura, também há variação no volume, ok? Uma vez que V0 e gama são constantes, tá? Então, para finalizar, a afirmativa número 4, a quantidade de calor fornecida para a água após ela entrar em ebulição é gasta na transformação de fase líquido-gás? Verdadeira, é o calor latente, né? Quando ela começa a mudar de estado físico, né, todo o calor vai ser utilizado para isso e não mais para aumentar a sua temperatura. Então, só temos que a 1 e a 4 são verdadeiras. A alternativa letra A. Número 4. Para responder a questão, considere as informações e as afirmativas sobre o gráfico a seguir. Então, ele nos dá esse gráfico, né?
O gráfico representa a temperatura T em função da quantidade de calor Q fornecido para uma substância pura de massa igual a 100 gramas ou 0,1 kg, inicialmente na fase sólida. Então, no estado A, aqui, está na fase sólida, aqui ocorre uma mudança de estado, né? Depois do sólido vem o líquido, né? Então, aqui sólido está derretendo e aqui ele está líquido. Perfeito. Afirmativa 1. A temperatura de fusão da substância é de 30 graus. Perfeito. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, né? Então, é aqui que está acontecendo isso. No trecho B, que é como a gente pode observar, né? É uma temperatura de 30 graus Celsius, ok? Então, essa alternativa aqui é a verdadeira. O calor específico da substância na fase sólida é constante? Sim, pessoal. O calor específico para qualquer estado nunca muda, né? Ele é constante, né? E a gente consegue observar isso também fazendo uma análise matemática pela inclinação da reta, né? A reta tem sempre a mesma inclinação e esse ângulo alfa aqui está relacionado com o coeficiente de dilatação da substância, caso eu esteja tratando de dilatação, mas também está relacionado com o calor específico, caso eu analise a equação aqui do Q é igual a mc vezes delta θ, né? Então, aqui está. Isso é verdadeiro, ok? Então, o calor é sempre constante. Por fim, o calor específico, Ao longo de todo o trecho B, a substância encontra-se integralmente na fase líquida. Também essa alternativa aqui vai ser para nós falsa, né? Ok? Vai ser falsa porque durante o estado B, ela se encontra nos dois estados. Vou solidificando aos poucos, né? Líquido fazendo aos poucos aquilo que era sólido, né? E vai convertendo aos poucos o que é sólido em líquido até que tudo se transforme em líquido, mas as substâncias coexistem, né? Beleza? Os estados coexistem no B. Então, isso aqui é falso pra gente. Dando como alternativa correta a letra C, apenas 1 e 2 verdadeiro. Número 5. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico igual a 0,4 calorias por grama vezes graus Celsius. Determine a quantidade de calor que esse corpo deve receber para que a sua temperatura varie de 5 para 35. Bom, há um jeito simples de fazer. Basta que calculemos o calor sensível, né? Que é o produto da sua massa, ou seja, 200 gramas, pelo seu calor específico, 0,4, né? Vou colocar aqui, vezes a sua variação de temperatura, de 5 até 35, variou 30, né? Se a gente multiplicar tudo aqui, chegaremos à conclusão de que vale quanto? Deixa eu fazer aqui para nós. Essa equação vai dar 200 vezes 0,4, vai dar 20 vezes 4, que dá 100 vezes 30. Isso dá 2.400, é isso? 2.400, beleza, 2.400 calorias, se eu não estiver errado, beleza? Letra B, vamos lá. O que ele pede pra gente? Qual a quantidade de calor que deve ser cedida, ou seja, perdida, para que a sua temperatura diminua 15 graus Celsius? A gente faz a mesma coisa, né? Que é igual, eu aplico um macete, né? A massa é 200, o calor específico é 0,4 e eu quero perder 15 graus, ou seja, diminuir, né, negativo 15 graus. Resultando nisso aqui, se a gente fizer essa multiplicação, isso vai dar menos 1.200 calorias, ok? Menos 1.200 calorias. E por fim, qual é a capacidade térmica desse corpo? Olha, pessoal, capacidade térmica representada por um C maiúsculo, basta que a gente divida a quantidade de calor pela variação de temperatura que é proporcionada por essa quantidade de calor. Então, se a gente continuar aqui, chegaremos que a capacidade térmica, você pode pegar qualquer uma das informações, tanto da letra A quanto da letra B, beleza? Eu vou pela letra A. A gente forneceu dos 2.400 calorias, né? Para uma variação de temperatura de quantos? De 30 graus Celsius na letra A, né? Isso vai nos dar uma capacidade térmica igual a 80 calorias por grama, ok? Então, está aí respondida a letra A, B e C.
Número 6. Por que as prateleiras de geladeira são em forma de grade? Bom, essa é fácil responder pelo princípio da convecção, né? Já que na geladeira ocorre a convecção, o ar mais frio e também mais denso, ele tende a descer. O ar mais quente, né? E menos denso tende a subir. Se eu impor barreiras sólidas e intransponíveis aqui para essa massa de ar, essa corrente de convecção não vai acontecer. É por isso que eu não posso deixar que isso aconteça colocando grades vazadas, ok? Tudo bem? Então aqui está a resposta. Ah, Gustavo, mas a minha prateleira é de vidro e ela é contínua, eu sei. Essas geladeiras mais modernas, que possuem não aquela gradinha de metal, mas prateleiras de vidro, né? Elas têm outros sistemas. O ar ele é despejado dentro da geladeira em diversos pontos e tudo mais. E aí as tecnologias são diferentes. Aqui a gente está tratando daquele modelo mais simples e elementar, né? Ok? De geladeira aí tradicional que todo mundo algum dia já entrou em contato. Beleza? Então a explicação é por isso. Continuando aqui na questão número 7, qual será a variação de temperatura sofrida por um bloco de massa de ferro de massa 500 gramas após receber 24.000 calorias? Bom, essa também é bem tranquila de fazer, é uma aplicação direta aqui das nossas equações, né? Se eu pegar o Q é igual a mc delta θ, né? Se eu fornecer 24.000 calorias para uma massa de 500 gramas com calor específico de 0,12, né? Qual vai ser essa variação de temperatura? Pessoal, se a gente resolver esta equação, isso aqui vai nos dar uma variação de temperatura próxima de 400 graus Celsius, né? 400 graus Celsius. Então, essa seria a nossa resposta aqui. Obviamente, eu não estou colocando as unidades porque eu estou já deduzindo, né, que vocês estão conseguindo enxergar que as unidades estão compatíveis aqui, né? Caso elas não estivessem, a gente teria que fazer devidas transformações de calorias para joules ou algo desse tipo, mas nos casos que a gente resolveu estão todas de acordo sem necessitar de qualquer transformação. Número 8. A quantidade de calor necessária para que 1 litro de água, inicialmente a 30, comece a ferver é... Então, vamos lá. Quanto que eu tenho que dar de calor para 1 litro de água? Se eu tenho 1 litro, eu tenho 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas. Se o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, e eu quero variar a sua temperatura de 30 até ferver, ou seja, a 100 graus Celsius, que é o normal disso acontecer, na temperatura, na pressão de um ATM, eu vou variar de 30 até 100, 70 graus, né? Ou seja, vai ficar 70.000 calorias, ou em outras palavras, 70 quilocalorias, né? Dando pra gente como resposta correta, letra C. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo, ok? Resolvemos todas as questões dos exercícios conceituais. Agora vamos para os contextualizados. Até o nosso próximo encontro, próximo vídeo. Grande abraço, valeu!